Meus queridos e minhas queridas, bora continuar com os vídeos aqui de SQL. Desculpa que semana passada eu não lancei nenhum vídeo de SQL, acabei estudando outras coisas, né? Porque, como não sei se vocês já sabem, eu estou tentando aprender essa parte mais matemática para mais para frente começar a passar mais coisas de machine learning e afins, não só a parte básica, mas a parte mais teórica, tá? Então, lamento, mas vamos continuar com os vídeos hoje, né? Toda a quarta-feira, toda terça-feira, desculpa, pelo menos por enquanto. Tá, então, no vídeo anterior eu expliquei um pouco aqui sobre relacionamentos de bases, tá? Como nós vamos fazer as bases de dados e a partir deste momento nós vamos começar a criar a nossa própria base de dados, tá? Então nós vamos criar uma base separada e eu vou mostrar para vocês algumas características de quando você cria a base. Nada de muita coisa, né? Nada muito, vamos chamar assim, profissional, mas pelo menos uma breve orientação. Nos vídeos anteriores nós estávamos usando, pelo menos eu estava usando essa daqui, que é aulas SQL 2020. Tá? Então a gente faz como? Podemos criar de duas formas. Podemos criar usando várias outras, usando um comando bem simples, que nada mais é que um create database e o nome da base de dados. Tá? Só que se você não passar nenhum argumento, se você não passar mais nada além do create database, ele vai criar por padrão, ele vai criar as configurações padrões, tá? Não vamos entrar ainda neste ponto, mas eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma mais gráfica, vamos dizer assim, como é que cria um novo banco de dados. Eu cliquei aqui com direito, tá? Novo banco de dados, e daí ele aparece uma janelinha. Caso você queira exportar o que você está fazendo, você pode clicar aqui em Script e exportar para uma nova janela. Tá, eu vou chamar ele aqui de Oficina Zuruba. Beleza? Então aqui proprietário padrão, quem é o proprietário é a pessoa ao qual está mexendo na base de dados, a pessoa ao qual está criando a base de dados, tá? Então a partir do momento que eu digito aqui o nome do banco de dados, ele já preenche aqui o nome lógico. Então tem dois arquivos, ele está criando pelo menos por enquanto o Oficina Zuruba, né, que é o arquivo principal, o tipo de arquivos, dados de linhas, tá? Quando você cria uma base de dados mesmo, ele cria uma base de linhas, ok? Grupo de arquivos. Dependendo de como que você monta a sua base de dados, dá para você separar esses dados em arquivos diferentes. Isso daí é bom, por exemplo, quando você tem uma base de dados muito grande, quando você tem que ficar fazendo algumas alterações específicas em determinados lugares, né? Mas pelo menos por enquanto, como é uma base pequena, não tem tanta necessidade de nós criarmos outros tipos de arquivos, tá bom? Então, outros grupos de arquivos. Qual que é o tamanho inicial que a base vai ser? Qual que é o tamanho que ela vai estar a partir do momento que você cria a base de dados, tá? Um aumento automático de 64 MB, ilimitado, e você pode mudar de outros jeitos, tá? Então, por exemplo, você pode aumentar em porcentagens, dependendo de quando que você for. Não se esqueça que você aumentando em porcentagens, ele vira uma função quadrática, vamos chamar assim, né? Então ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho até que vai chegar uma hora que ele vai estar aumentando um monte cada vez, e você pode colocar ou em megabytes ou em tamanhos específicos, sei lá. Quando ele precisar de mais espaço, ele vai pegar mais 100 megabytes, depois mais 100 megabytes, 100 megabytes, 200 megabytes, 1 giga, 1 tera, seja lá como for, tá? E você pode limitar o tamanho máximo do arquivo. Tá? Então um arquivo pode ter tantos megas, e, dependendo de como você quiser, tá? Ou ele pode ter um tamanho ilimitado, eu vou deixar ilimitado. Beleza? Se você não colocar mais nada, aqui ele vai colocar o nome do arquivo de acordo com a base que você coloca. E essa daqui é a pasta ao qual eu instalei o banco de dados, tá? Então, pelo menos por enquanto eu vou deixar desse jeito. Aqui quando você está tratando aqui da parte de opções, né? Então você tem vários tipos de opções que temos aqui. Putz, qual que é o agrupamento, qual que é o tipo de dado que você vai ter aqui, né? Qual que é o modelo de recuperação. Depois, mais para frente, eu vou explicar sobre recuperações. Tá? Nível de compatibilidade, se o seu banco de dados ele vai ser compatível com versões anteriores do SQL Server. Existem funções que o 2017, por exemplo, tem e o 2016 não tem, as versões anteriores não tem. Né? Então, depende do nível de compatibilidade que você coloca. Pode ser que funcione em base de dados antigas. Né? Então, por exemplo, o tipo de concatenação, beleza? Então, você tem outros tipos de
outros tipos de configurações que temos aqui, e nós temos grupos de arquivos. Lembra quando eu falei para vocês sobre que você pode dividir sua base de dados em vários arquivos diferentes? Então é aqui que você cria. Tá? Então, por exemplo, você pode, na hora que você criar a sua base de dados, dá para você falar, a base de dados vai estar em tal arquivo, você está separado em tais arquivos e assim por diante. Tá? Eu, pelo menos por enquanto, eu vou fazer só o básico mesmo. Como eu coloquei aqui, ó, oficina do Zuruba, eu vou dar OK e já era. Tá? Ele vai criar, e logo depois que criar, putz, não apareceu. Você clica aqui com direito e atualizar. Tá? E vem aqui no base, oficina Zuruba. No começo do script, eu vou usar esse comando aqui, ó, use oficina Zuruba. Beleza? Ponto e vírgula. Toda vez que eu executar esse bendito desse arquivo, ele vai pular para a oficina do Zuruba. Porque pode ser que, por exemplo, você tenha a permissão de administrador no seu computador. Graças a isso, você vai ter a permissão de administrador por padrão no banco de dados. Então, às vezes, pode ser que você esteja lá mexendo, você não prestou atenção, você iniciou aqui como TempDB ou como master, alguma coisa do tipo, tá? E aí você comece a criar scripts que vai estar numa base de dados diferentes. Onde que eu mudo isso? Segurança logons, vem aqui no seu próprio usuário, né, que vai aparecer aqui o usuário, neste caso aqui, cadê o aulas, que é o que eu tenho. Vem aqui em propriedades e aqui mostra qual que é o banco de dados padrão. Então, por exemplo, toda vez que eu entro na base de dados, ele entra aqui no master. Então, você tem que prestar atenção na hora que você estiver criando isso. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos refazer as nossas bases. Agora que nós já temos as informações de quais serão as bases diferentes que nós temos entre clientes, entre um cliente e outro e assim por diante. Tá? Então vamos começar com a nossa base de clientes novamente. Eu vou escrever aqui drop if exists, né, para dropar essa base de dados, remover ela, caso ela exista, tá? Que vai ser a clientes. Beleza? Eu gosto de colocar TBL, tá? TBL underline clientes. Eu vou colocar por drop table, desculpa, drop table if exists, tá? Eu vou colocar mais por sei lá, tipo, por padrão que eu uso. É preciso colocar TBL? Não. Tem livro, inclusive, que nem mesmo recomenda. Porque, afinal de contas, quando você está pensando numa base de dados mais como um objeto, não exatamente simplesmente como uma tabela, você pode simplesmente só colocar clientes. Por exemplo, base, por exemplo, Adventure Works. A base Adventure Works, por exemplo, ele não mostra, ó, person, ponto, alguma coisa. Eu vou explicar essas coisinhas que vêm antes do ponto mais para frente também, tá? Que sempre me foge a bendita da memória o que são, beleza? Então vamos lá, vamos criar a tabela de clientes. Clientes, create table, beleza? TBL, underline, clientes. Então eu tenho que colocar o quê? Primeiro de tudo eu tenho que colocar o ID. É meio que obrigatório eu fazer desse jeito. O bom na hora que você estiver criando uma base de dados, só para reforçar, é você manter um padrão. Você vai separar palavras por espaço não aconselho, tá? Mas vai ser o camel case, a primeira palavra começa com minúsculo e depois disso você só vai meter com maiúsculo, você vai separar palavras por underline, né? Eu vou deixar tudo junto, tá? CD cliente, beleza? Aqui eu já tenho o código, ele vai ser um código inteiro, vai ser um valor inteiro. Primary key, quando é primary key, o que ele já faz? Ele já meio que deixa obrigatório que não tem como essa informação ser nula. Então, obrigatoriamente, quando eu criar uma base de dados, eu tenho que obrigatoriamente inserir um nome, tá? Então, existem formas de você colocar regras nas colunas. Eu não vou explicar tanto, pelo menos nesse vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui o nome cliente. Beleza? Eu poderia, por exemplo, só colocar nome? Pode, porque afinal de contas você está falando sobre o cliente. Então eu vou colocar aqui varchar de 50, beleza? Not null. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que obrigatoriamente eu preciso deste dado, tá? Então, meio que por regra, eu defino que é obrigatório que tenha um nome, beleza? Então vamos lá.
Data nascimento, né, que é para não falar idade, idade você calcula. Date. Obrigatório? Não. Então não vou colocar um not null na frente. Sexo. Preciso saber se é homem ou se é mulher. Eu vou colocar um texto, eu vou colocar um número, eu tenho que colocar, vamos dizer, por exemplo, que a sua loja seja, vamos dizer assim, ela seja mais sociável ou seja mais aberta na questão de sexo, gênero, seja lá o que for. Então, pode ser que você tenha, por exemplo, masculino, feminino e outros a definir, seja lá o que for, né? Mas, para simplificar, eu vou colocar só um char de 1, tá? Só masculino e feminino, tá? Não me levem a mal, é mais por simplificação das coisas, tá bom? Então aqui eu já tenho meu código do cliente, tá? Eu já tenho a idade do meu cliente, eu já tenho o sexo do meu cliente. Então, pelo menos por enquanto, eu só vou precisar disso. Agora é o seguinte, agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que fazer os carros. Então, vamos lá. Drop table if exists. Eu estou colocando em maiúsculo, por quê? Porque eu gosto de colocar em maiúsculo, tá? TBL, underline, carros. Beleza? E aí eu vou criar ela. Create table, tbl, underline, carros. Tá. Aí eu vou colocar aqui cd carro, beleza? Int primary key, pois afinal de contas eu preciso definir qual que é o carro, beleza? Agora é assim, se nós fôssemos criar uma base de dados bem robusta, bem relacional, vamos dizer isso, vamos dizer desse jeito, teríamos bases para fabricante, teríamos bases para carro, né? Então o carro em si ele teria somente o relacionamento entre fabricantes, entre modelos, né? Mas aqui, desculpa, minha garganta tá meio zoada. Como nós estamos simplesmente só simplificando a coisa, então eu vou colocar o modelo e o fabricante e o ano como se fossem textos e a data, tá bom? Data eu simplesmente só vou colocar o ano, tá bom? Existem carros que são 2011, 2012, 2012, 2011, né? Eles têm 2011/2012, mas a gente vai deixar só como ano, tá bom? Então eu vou colocar aqui nome modelo, pois afinal de contas eu preciso definir que aquilo é um nome de um modelo, né? Então eu vou colocar aqui varchar de 50, pelo menos por enquanto, tá? Not null. Afinal de contas eu preciso saber qual que é o nome do modelo que eu estou trabalhando, qual que é o nome do carro que eu estou trabalhando, tá? Nome fabricante varchar de 50, beleza? Not null também, eu preciso saber qual que é o carro. Então, ano fabricação. Eu vou colocar aqui int not null também. Inteiro, não vou colocar uma data. Eu preciso saber qual que é o ano do modelo, tá? Ou vou fazer assim, nem ano da fabricação, ano modelo, tá? Not null. E é int not null também. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter esses dados. E outra coisa que eu também quero ter, aí vai definir muito da nossa regra de negócio. O nosso carro necessariamente tem que ter um dono ou não? Se ele tem que ter um dono, então eu preciso que esse dado não seja nulo, ele tem que ter uma informação. Caso não precise ter dono, eu posso colocar ele, por exemplo, como nulo, tá? Então, mas eu vou colocar aqui pelo menos a nossa regra, obrigatoriamente tem que ter um carro, tá? Então, cd cliente, beleza? Então eu vou colocar aqui como int, e eu vou colocar aqui for que references, então tbl clientes, e vai referenciar qual coluna? cd cliente, beleza? Então eu já tenho aqui a minha segunda tabela, ao qual ela está referenciando, neste caso, né, a coluna de cd cliente. Vamos só para mais uma aqui, né? Vamos para a parte do nosso estoque, tá? Então nós já temos aqui este bendito, nós já temos os carros e os clientes, eles já estão relacionados, tá bom? Agora nós temos aqui a parte dos serviços, né? Vamos criar a tabela de serviços, vamos criar a tabela de manutenção e depois na próxima nós vamos criar as manutenções serviços, tá bom? Para o vídeo não ficar tão longo. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui de novo. Drop table if exists, né? TBL,
neste caso vai ser serviços. Veja que eu não coloquei o cedilha, tá? Eu não vou colocar caractere que não seja caractere latino, vamos dizer assim, cedilha, til, nem nada do tipo, tá? Nem nome de colunas, nem mesmo nome de tabelas. Então eu vou colocar aqui create table, tbl, underline, serviços. Aí sim, eu tenho que fazer o quê? Create table. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o ID do serviço, né? E eu tenho que ter o ID do carro. E eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a CD serviço, int primary key, beleza? É a chave primária dele, CD serviço. Eu tenho que ter qual que é o ID do carro, né? Neste caso eu preciso saber qual que é o carro que eu estou trabalhando, né? Neste caso vai ser CD carro, int foreign key, eu posso até mesmo vir aqui e copiar este pedaço, né? Praticamente ele inteiro, só que ele vai estar referenciando em qual tabela? TBL, underline, carros. E é CD carro que eu vou referenciar. TBL carros, CD carro, estou referenciando um carro do meu serviço, tá? E agora eu tenho que colocar o que? E not null também. É redundante colocar quando é primary key, tá? Que é redundante colocar not null, não precisa. Porque obrigatoriamente você precisa ter uma chave primária, tem que ter um valor, tá? Então aqui eu tenho a data de entrada, aí eu vou colocar como date, not null, preciso saber qual que é a data de entrada, data saída, date. Neste caso pode ser nulo, porque afinal de contas eu ainda não tenho a data de quando o carro saiu, ele entra, mas eu ainda não tenho de quando ele saiu da minha bendita da minha oficina, tá bom? Então, pelo menos por enquanto, eu tenho isso. Aí é o seguinte, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou ter que fazer a parte das manutenções, né? Que quais foram os serviços que eu fiz em cima da minha bendita, né? Então veja que a parte das manutenções, eu também tenho a parte de peças, né? Quais foram as peças e afins. Então vamos fazer o seguinte, pelo menos por enquanto. Vamos parar com as... Vamos montar a tabela de peça. Então vamos lá. Drop table if exists, tbl, peças. Eu estou fazendo só as tabelas principais, estou fazendo as tabelas pais primeiro, tá? Então, create table, tbl, peças. Tá? Então eu vou ter o cd peça, int primary key, beleza? Então eu tenho o ID da peça, então eu tenho aqui, ó, peça, quanto custou, então valor compra, aí eu vou colocar como decimal, ou float mesmo, não tem problema. Vou colocar como float, né? Pelo menos por enquanto, depois eu vou explicar esse décimo para que ele serve. E eu vou colocar aqui valor venda, né? Que é float também. Beleza? Então, quanto eu tenho aqui a peça, o nome da peça, né? Neste caso, nome, só vou deixar nome, não tem problema. Varchar de 50 e not null. Por que eu estou colocando sempre 50? Porque sim, tá? Estou tirando esse número do umbigo mesmo. Pode ser que existam peças com nomes maiores, mas pelo menos por enquanto vamos deixar aqui somente com o 50, tá bom? Então nós temos aqui as peças e nós temos aqui a parte da manutenção. Então vamos colocar aqui a tabela de manutenção, que essa é a última que eu vou fazer pelo menos nesse vídeo. Drop table if exists tbl manutenções. Então veja que eu estou colocando no plural o nome da tabela, tá? cd manutenção, né? Então eu tenho aqui o int primary key. Meu, se é muita manutenção que você vai fazer, então você não vai colocar como int, você vai colocar como big int, né? Mas pelo menos por enquanto dá para deixar desse jeito. Então vamos lá, eu tenho cd manutenção, drop table if exists, então tbl manutenções, tá? Eu errei aqui, e aqui eu tenho que colocar create table aqui e agora vai. Então, beleza, eu tenho qual que foi a data da manutenção, né? Então, qual foi a data da manutenção? Data manutenção. Então, date, not null. Eu posso colocar, né?
qual foi o trabalho neste caso, né? Nome, que vai ser o nome do trabalho, né? Neste caso pode ser vários trabalhos que nós temos aqui dentro, né? Então eu tenho aqui serviços, ID do serviço, ID carro, eu tenho aqui a manutenção, né? Quais foram as manutenções que eu tenho aqui dentro, né? Porque eu não tenho somente uma única manutenção, eu tenho a manutenção, o nome da manutenção, então vou colocar aqui como varchar de 50 também, porque not null, beleza? E eu tenho que colocar o quê? Agora eu tenho que colocar qual que é o valor da mão de obra. Valor, mão, obra, tá bom? E vou colocar aqui como float também, pelo menos por enquanto, tá bom? Pelo menos por enquanto vamos manter somente essas tabelas, né? Nós já criamos a tabela de clientes, a tabela de carros, a tabela de serviços, a tabela de peças e tabela de manutenções, e mais para frente nós vamos criando as outras tabelas. Beleza? Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado, pelo menos dessa primeira parte, né? E é isso aí. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E é isso aí. Beijos e até mais.